de Reis, capítulo 3. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um certo leproso, ele dizendo para Jesus: se tu queres, eu posso ser limpo. Se tu podes me limpar. E Jesus disse para aquele leproso: sim, eu quero ser limpo. E ele foi limpo, a Bíblia nos diz. E nós vemos também certo cego, Bartimeu. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? É lógico, todo mundo conhece a palavra. Rapidamente, aquele cego disse para Jesus que eu torne a ver. Porque no passado ele via, não sei por que motivo ele ficou cego. Mas tudo aquilo que ele viveu no passado, ele perdeu. Na contemplação dos olhos. Que eu torne a ver. E assim o Senhor fez. Agora, se eu perguntasse para você e para mim: o que você quer? Se o Senhor chegasse aqui e perguntasse para você, no seu íntimo e no seu espírito: o que você quer que Ele te faça? Mais. Talvez se perguntássemos aqui, havia muitos exemplos, alguns talvez pediram uma casa própria, um carro novo em si, ou uma resposta no seu casamento, ou na criação de filhos, não sei. Cada um podia colocar o seu pedido, apresentar o que você mais queria receber do Senhor. Mas eu creio que nesse tanto de gente, talvez possa ter alguém aqui no nosso meio que pudesse pedir para o Senhor assim: Senhor, eu quero ser transformado. Eu quero ter uma vida liberta de tudo que me impede de crescer na presença do Senhor, como um filho e como um servo do Senhor. Purifica-me e me limpa. Porque todas as coisas vão ser acrescentadas. E a Bíblia também diz: pedi e dá-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. Amém, amados? Sim, nós recebemos quando nós pedimos segundo os princípios da palavra de Deus e o propósito de Deus para cada um de nós. Nós recebemos. Mas a Bíblia também diz, lá em Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Então, existe algum pedido que você não vai receber, que eu não vou receber. Mas aqui, e tem um versículo também, que eu lembrei quando o Cadu estava dando testemunho, viu, varão? Um versículo muito conhecido. Todo mundo conhece esse versículo, não? Todo mundo conhece. Mesmo de não ler a palavra, mas de ouvir, mas eu sei que todo mundo conhece. E na maioria das vezes, nós lemos esse versículo, mas não valorizamos ele com a intenção que precisa. Quando diz: buscai em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas as coisas, a Bíblia diz. Todas as coisas. Quando fala todas as coisas, é tudo que você precisa. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, serão te dadas, serão te entregues. Sabe, meu irmão, aprenda a colocar a Deus em primeiro lugar em todas as coisas na sua vida, e Ele vai te colocar acima de todos os problemas que você vai ter na sua vida. Quando nós cumprirmos essa palavra: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O que é isso? O que significa isso? É confiar que Deus sabe o que você precisa antes mesmo de você pedir a Ele. Porque Deus é um Deus que sabe todas as coisas. Mas ali no Velho Testamento, quando nós olhamos para o Velho Testamento, Deus diz a Josué: não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele noite e dia. Tenha prazer, né, Eide? Tenha prazer, Salmo 1, que eu amo.
Está ali a resposta para muitas coisas, é o Salmos 1. Tenha prazer nele, antes medita nele noite e dia, para que tenhas cuidado, ou seja, responsabilidade, para fazer conforme tudo que ele espera de ti. Tenha responsabilidade. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em todas as coisas da sua vida. Então não basta só conhecer a palavra. É necessário ter cuidado para fazermos tudo quanto ela espera de mim e de você. Porque somos conhecedores dos princípios da palavra. Todos nós conhecemos, porque o Senhor fala conosco todos os dias, meu irmão. Todos os dias Ele fala conosco. E Deus, Ele ordena lá Josué. Ele fala lá com Josué que ele não se aparte da lei do livro, meditando nele noite e dia. É o secreto, né? Só Ele Deus. Só Ele Deus. Meditando nele noite e dia, para agir corretamente, garantindo assim sucesso profissional em todos os seus caminhos. Olha a chave aqui, olha a bússola, meu irmão, sabe? O sucesso para toda a vida. O verdadeiro cristão, ele não se preocupa com o conforto no mundo, mas ele aprende a se refugiar em Cristo Jesus. Toda a vida dele. Todas as áreas da vida dele. E aqui no capítulo 3, nós vemos Salomão, ele tendo a oportunidade, um direito de escolha. No capítulo 3, do versículo 3 em diante, vamos ler, diz assim a Bíblia. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, ou seja, preceito, nos estatutos, no ensino, nos caminhos de Davi, seu pai. Olha que coisa maravilhosa. Um jovem ali de 17, 18 anos, né? Ouvindo o pai, meditando com o pai. O futuro dos filhos começa pela boca dos pais, meu irmão, sabe? É pela boca dos pais que o futuro do jovem começa. E Salomão, ele tem um relacionamento com Davi, seu pai, os seus ensinos. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Oh, meu Deus! Sabe, hoje, infelizmente, sabe, pastor Paulo, é difícil. Infelizmente, o fracasso na vida de muitos jovens de hoje começa quando eles deixam de ouvir pais e começam a ouvir pessoas erradas. Deixam de ouvir pai e mãe e começam a ouvir pessoas erradas. Vai se tornar uma geração que vai ter dificuldade de ouvir pai e mãe e dificilmente vai honrar a Deus. Vai viver diante de Deus. E no versículo 4 ele continua. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era o alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele lugar. Versículo 5 diz: em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te faça. Irmão, um jovem, 17 anos, 18 anos. Poxa vida, talvez muitos anos atrás, diante da sociedade, ensina naquela época no mundo tinha, às vezes, os seus bel prazeres, as coisas que mexia com o coração de um jovem, né? Às vezes, poderia ser um jovem que ia pedir, ia ter muitos desejos no coração dele, mas ele optou em escolher pelo melhor. Quando Deus disse para ele: pede o que queres que eu te dê, que eu te entregue, Salomão. Oh Deus, olha aí a oportunidade de escolha. Como todos nós temos essa oportunidade de escolha na nossa vida. Todos nós, e sempre vamos ter essa oportunidade de escolha.
Lá em Filipenses tem um versículo que diz: se contudo viver no corpo trouxer fruto para o seu trabalho ou para a obra, não sei então o que devo escolher. Mas nós sabemos o que devemos escolher. Porque o Senhor tem falado nos púlpitos, todos os domingos, todos os dias da semana, o Senhor tem usado vasos diferentes, mas o Senhor não tem deixado de falar comigo e com você. Talvez um vaso veio de uma forma diferente, veio um pouco mais para disciplinar. Mas a igreja, infelizmente, não estou falando essa igreja aqui, mas muitas igrejas que crescem hoje, milhares e milhares de pessoas, muitos vão pelo pão e o peixe. E isso vão encontrar. E Deus usa pastores para falar de formas segundo a vontade dele para cada um de nós. E o Senhor, Ele não tem deixado de falar conosco. E nós temos essa oportunidade de escolha. Porque tudo nessa vida passa, mas são as nossas atitudes e as nossas escolhas que vão contar a nossa história. Todas elas que vão contar. E é preciso orar pelas decisões e escolhas para não ter que orar pelas consequências amanhã. Vida com Deus. Relacionamento com Deus. E ele continua no 6. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. E ele diz: não passo de uma criança. Ele confessa ao Senhor: não sei como conduzir-me, ou seja, como viver, como me expressar. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que se não pode contar. E depois olha o que ele diz no versículo 9: dá, pois, ao teu servo, oh Deus, coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este grande povo? E o versículo diz que estas palavras agradaram o Senhor por Salomão ter pedido segundo a vontade de Deus. Isso agradou a Deus. Dá ao teu servo coração compreensivo. E tem um versículo que diz: porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E foi isto que Salomão fez. Pedir sabedoria de Deus, direção de Deus, para aprender a conhecer a vontade de Deus para nós. Aí em Provérbios também diz: portanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma, porque com a sabedoria edifica-se toda a sua casa, e com a inteligência ela se firma. Isso é o que, meu irmão? Isso é ter prazer em obedecer a Deus, em viver na presença de Deus. É ter prazer. E lá no versículo 11, olha o que o Senhor diz, a partir do versículo 11. E disse-lhe Deus: já que pediste estas coisas, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo. Olha aqui, irmãos, a certeza que Deus sabe de tudo o que precisamos e desejamos, sem mesmo pedir a Ele. Sem precisar pedir a Ele. É isso que faço segundo as tuas palavras, e dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, nem depois de ti haverá.
também até o que não me pediste, eu te dou. Jesus. Então, meu irmão, se você entender a palavra, se você viver a palavra, se você cumprir os princípios da palavra do Senhor, até as coisas que você não pedir para o Senhor, mas o Senhor saber que você vai precisar delas, Ele vai te dar, sem te entregar, até mesmo nem te revelar, Ele não vai, mas Ele vai operar na sua vida. Ele vai te entregar essas coisas. Até mesmo as coisas que não pediste, Salomão, eu vou acrescentar na sua vida. Isso foi agradável ao coração de Deus, meu irmão, lá atrás, o que Ele pediu para Deus. E maioria das vezes nós chegamos na presença do Senhor. Não, talvez seja só eu. Às vezes, na maioria das vezes, nós chegamos na presença do Senhor, noite e dia. Não noite e dia para meditar na palavra do Senhor, mas noite e dia para pedir alguma coisa. Senhor, abençoa minha vida profissional, minha vida financeira, meu ministério, enfim, meus filhos, minha casa, meu casamento, não sei. Somos igual aquela sanguessuga que o pastor fala, dá, sem muito para oferecer ao Senhor. Oh, Jesus. Isso agradou a Deus, porque Salomão ofereceu a ele um coração para ser transformado. Até então, Salomão, na juventude, ele aprendeu a andar na direção do Pai, no conselho do Pai, nos princípios da palavra de Deus que Davi ensinava a Salomão. Até então ele caminhava. Também até o que não pediste eu te darei, tanto riquezas como glória, e não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias da tua vida. Oh Deus. Mas aqui no versículo 14, olha o que diz a palavra. Se andares dos meus caminhos e guardares os meus estatutos, os meus ensinos, ou seja, a minha palavra, e os meus mandamentos, como andou Davi, teu pai, olha lá atrás, os conselhos do pai, como andou Davi, teu pai, prolongarei os teus dias. Prolongarei os teus dias com uma vida ricamente abençoada. A promessa de Deus. Sabe, quando você cumpre os princípios, Deus cumpre as promessas na sua vida. Você pode ter certeza disso? Mesmo que você, e quando você chegar ao limite, Deus chega com um milagre ao seu favor. Mas é necessário cumprir. Até então, foi uma maravilha. Mas um dos maiores erros de Salomão foi de não guardar o seu coração. E a palavra diz, sobretudo, o que se deve guardar. Guarde o coração, porque dele procede as fontes de toda a sua vida. O erro foi Itai. E com o passar do tempo, Salomão, ele foi se perdendo. Ele foi se perdendo, talvez com a glória do mundo, as coisas do mundo, as luxúrias, as coisas que o mundo talvez poderia oferecer de graça. Ele foi se perdendo, se envolvendo, e não guardou o seu coração. E a vaidade foi conquistando o seu coração. A vaidade foi conquistando e alcançando o seu coração. Você pode ver que lá no fim ele escreve vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. E já não havia tanto prazer, tanta satisfação em cumprir os mandamentos e os estatutos que o Senhor havia ordenado para ele, através de Davi, seu pai. Ele já não tinha mais esse prazer, lá no Salmos 1, antes o seu prazer daquele que é filho, que é servo, que não se envolve com o pecado, com as coisas, com o erro, com as coisas desse mundo, nem para, nem se assenta, não fica permanente ali. Ele será
como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu devido tempo não seca, permanece e dá fruto. E todos aqueles que chegarem até a sua vida, você vai ter fruto para elas, vai ter uma palavra de cura, de libertação, de transformação e de restauração. Esse é aquele que se alimenta, que tem prazer na intimidade, sabe, no secreto com Deus. A alegria dele é chegar à noite, ele poder ler pelo menos um capítulo, um versículo da palavra, e ali meditar nele. Você já viu quando você entra no seu quarto, você começa a falar com Deus, você lembra de um canto, aí você começa a chorar. Eu estava conversando com minha esposa antes de sair de casa, orando na sala, que eu tenho um quarto que eu entro lá, onde eu fico lá. Quando eu vou orar, tem 2 louvores que eu ponho só orquestrado. Eu confesso para você, quando eu começo a orar e ouvir aquele louvor, não tem voz orquestrada. Parece que o meu espírito sai de mim naquele momento. Aí você chora na presença de Deus, porque ali você se entrega aos pés do Senhor, sabe? Ali realmente você mostra para o Senhor quem você é, o que você tem sido, os seus fracassos, os nossos erros talvez. Nós nos despimos ali na presença de Deus. E ali o Espírito Santo vem e ele começa a consolar o nosso espírito, porque a Bíblia diz que o Espírito fala e intercede ao nosso espírito, que independente do fracasso, dos erros, nós somos filhos de Deus. E Deus jamais vai nos deixar sozinhos, meu irmão. Essa é a alegria do crente, do filho de Deus, que tem que ser permanente, esse prazer, essa satisfação de estar se alimentando desse livro aqui. Mas Salomão, com o passar do tempo, o mundo, né, pastor Paulo? O mundo, os atrativos, foi conquistando o seu coração. Foi ocupando espaço no coração. As luxúrias. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O maior fracasso na vida do homem é querer ter sucesso em algo que o afasta da presença de Deus. É o maior fracasso. Porque quem se move pelo lucro e não pelo propósito acaba se perdendo. E foi isso que aconteceu com Salomão. Não pelo propósito. E jamais pense, sabe, em sair da presença de Deus. Até mesmo se Deus permitir um processo doloroso, é porque o propósito ainda é maior para a sua vida. Você pode ter certeza. E não vai ser para te punir, mas para te capacitar e te colocar aonde Deus quer que você esteja. Mas jamais se afaste da presença do Senhor. Porque só experimenta e só vive o propósito quem realmente suporta o processo que Deus tem para a nossa vida. Um processo de transformação, de cura, enfim, uma série de coisas. E as dificuldades não vão ser para te destruir, mas só para te levar aonde Deus quer que você vai estar. Pode ter certeza disso. Sabe, meu irmão, existem batalhas que só acontecem porque o céu te escolheu, separou você. E o inferno sabe disso. Então sempre você vai ser resistido, você vai ter lutas. E a Bíblia diz, se meu servo recuar, a minha alma não tem prazer nele. E o varão pode recuar. Por mais que venham as lutas, dificuldades, jamais recuar. E sair da presença de Deus. Sair da presença dele. Aguenta firme, prevalece e permanece. Talvez o processo que dói hoje está te moldando para o milagre que você sempre sonhou e esperou. Deus te capacitando para isso, te preparando para um novo tempo, para novas conquistas, novas batalhas. Como diz o Salmo 1, medita na lei do Senhor de Deus. Medita nela.
Se possível, lê esse salmo, 6 versículos todos os dias. Isso fala, meu irmão, de relacionamento. De relacionamento. De intimidade, de amizade, sabe? De companheirismo com o Senhor, com a pessoa do Espírito Santo. Só você e Deus ali na intimidade, meu irmão. Você tendo liberdade para falar com o teu pai e também ouvir o seu pai. Entre 100 que fala, Deus ouve o que o teu servo fala. Talvez simplesmente um diz, fala, Senhor, que o teu servo necessita ouvir e precisa ouvir. Isso fala de intimidade, de relacionamento com o Senhor. E era isso que Josué, ele tinha com Deus. Momentos com Deus, momentos em secretos com Deus. Momentos separados com Deus. O secreto que só Deus vê gera recompensa que só Deus pode dar, meu irmão. Você pode ter. Você pode esperar nisso e confiar que Deus ele vai fazer isso. E vemos lá também o cumprimento das leis e a permanência na presença de Deus por Josué. Resultaram em prosperidade, sucesso, liderança inabalável e a concretização da posse da terra prometida. Essa foi a recompensa. Você já viu um rei vencer mais de 30 reinados? Yes. Essa foi a recompensa. Liderança inabalável e a concretização. A sua vida demonstrou que a obediência aos princípios, à palavra de Deus e a busca pela sua presença, pela sua intimidade, de se alimentar, trazem segurança, vitória em todas as lutas da sua vida. Todas as lutas. Porque é o Senhor que vai estar conduzindo você, meu irmão. Talvez há muitos problemas que nós tentamos resolver por nós mesmos, mas são problemas que nós temos que deixar nas mãos de Deus. Sabia disso? Deus é fiel, mas Deus é fiel à palavra dele, meu irmão. É fiel à palavra dele. Quem anda com Deus não erra o caminho. Não erra o caminho. E quem escuta Deus não perde a direção. E quem fala com Deus não fica sem resposta. De uma forma ou de outra, o Senhor ele vai falar com você. Mas o Senhor pode falar com você aqui através de um vaso, de um pastor, de um louvor, de uma abertura, de um versículo. Deus fala com você. Deus fala com você, pode ter certeza, meu irmão. Então simplesmente pede que você quer ouvir a Deus. Independente que passamos, estamos esperando, seja uma dúvida, uma decisão, certa escolha, eu não sei. Mas pede para Deus falar com você, porque Deus vai falar com você. E Deus tem a melhor direção para a sua vida, meu irmão. Busca de Deus e Deus vai te revelar a você. Mas infelizmente o fracasso de muitos crentes nos dias de hoje é não entender, não compreender e não viver essa palavra. Não cumprir essa palavra em si mesmo. Sabendo que tem um pai que tem o melhor para dar para os seus filhos, ainda fica na dúvida, meu irmão. É só pedir, meu irmão. É só pedir, mas pedir com sabedoria. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é boa para você, tem que ser boa, tem que ser perfeita e tem que te agradar. Então o meu pedido, o seu pedido, tem que se comparar com a vontade de Deus e com os princípios desse livro aqui. Aí você vai experimentar o melhor de Deus. Porque Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. É a palavra dele. É a palavra que nos cura, que nos liberta. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, aquele que tem intimidade com Deus, que se relaciona com Deus, é necessário isso. Creia que Ele existe
e é galardoador daqueles que se relacionam com Ele. Aqueles que têm vida com Ele. É galardoador. Sabe, a palavra não muda o que você sente. Ela muda o que você crê. E isso muda tudo na sua vida. Não é seus sentimentos. É aquilo que você crê. Sabe? Não troque nada, nada nesse mundo pelas coisas que estão nesse livro aqui. Nada. Não troque os princípios da palavra, os princípios cristãos, para ser aceito por esse mundo. Se alimente na palavra de Deus e não nas coisas desse mundo. Porque aqueles que ouvem a palavra na manhã, quando muitos oram na manhã, falam na manhã, aqueles que comem pela manhã o pão da vida, a palavra, não vão se sentir atraídos pelas migalhas que esse mundo possa oferecer durante todo o dia. Os manjares que Satanás oferece. Para você, varão, mas quando está dirigindo, ou quando está numa fila, não sei. Para você, varoa, é o vigiar. Não aceitar certas migalhas, alguns manjares, talvez que parecem ser apetitosos, deliciosos, agradável, aparentemente. Como Adão e Eva lá, ela foi comer o fruto. Talvez ela estava sentindo o cheiro do fruto de longe e foi atraída. Não troque a palavra. Deus não te criou para caber em rótulos, mas para cumprir um propósito eterno para a sua vida. Que Deus escolheu você como um filho. E você foi escolhido, não porque as pessoas dizem sobre você, mas pelo que Deus vê em você. Nós não somos perfeitos, meu irmão. Se nós fôssemos perfeitos, o Senhor já tinha nos arrebatado, como Enoque, Elias, enfim. Enquanto vivermos aqui, você só vai ter paz. Eu só vou ter paz. Vai ser lá na glória. Enquanto vivermos nesse mundo aqui, nós vamos ser atraídos pelos erros, pelo pecado, pelas coisas que podem conduzir um homem ao inferno. Mas Deus escolheu a mim e a você para fazer parte da noiva da igreja dele naquele dia. E o preço foi tão alto, não foi preço de dólar, o preço foi tão alto que foi um preço de sangue, um preço de vida pela sua vida e pela minha vida. Temos um Deus que pode todas as coisas e que tem o melhor para cada um de nós, sabe? Se fosse finalizar essa mensagem aqui, essa manhã, nós íamos parar ali no Salmos 1, sabe, pastor Paulo? Está ali no meio da Bíblia. Está ali a resposta para tudo, para tudo. Pode ler a Bíblia inteira, como às vezes a gente lê 2, 3 vezes por ano a Bíblia inteira. Mas o Salmos 1 é um reflexo, sabe, para mim e para você, para todas as coisas na nossa vida. O que tem prazer na lei do Senhor. Medita dia e noite. Vai vir as dificuldades. Como essa árvore plantada. A árvore não nasceu lá. Ela foi plantada lá. Ela foi plantada. Há algum tempo eu preguei lá em Isaías 5. Senhor, Deus comparando o povo de Israel com uma videira. O Senhor escolheu a melhor muda. Lá diz o exemplo, a melhor muda ele escolheu. Ele separou a melhor muda de lá, Isaías 5. Ele escolheu. Ele preparou o terreno, sachou, capinou, limpou em volta a muda, plantou a muda, levantou uma torre para que ela crescesse, se expandesse, desse fruto, mas ela não deu fruto. Ela não deu fruto.
E depois Deus pergunta para o próprio povo lá embaixo, pastor: o que podia eu ter feito por esse povo que eu não fiz? O que Deus podia ter feito para você que Ele ainda não fez? A melhor riqueza que Deus fez por mim e para você até hoje foi tirado eu e você do mundo de pecado, de lamaçal, de charque, que ia conduzir a mim e para você para o inferno. E não parou por aí, porque o Salmos 1 diz que será bem-sucedido. Bem-sucedido é uma pessoa feliz, uma pessoa que alcançou e que vive os seus objetivos. Próspero, uma prosperidade que não vem do governo, vem do Senhor dos Senhores, meu irmão. Uma prosperidade que vem do trono de Deus, não é do presidente. E é uma prosperidade que ninguém vai tirar de você, porque vai ser uma porta que Deus vai abrir a seu favor. Então, simplesmente, se alimente, faz uso desse livro na sua vida. E você vai ser mais um que vai subir aqui para dar testemunho das coisas que Deus tem feito e que Deus vai fazer muito mais daquilo que você imagina e que você pensa. Para experimentar o melhor de Deus, meu irmão, temos que viver a palavra. Temos que viver a palavra. Quantas pessoas vivem dentro das igrejas, Josi, em derrota? Pastor, talvez você chega numa igreja lá, faz um apelo, você que precisa de oração, vem aqui na frente. Talvez você vê crente ali de 20 anos, 30 anos, que poderia estar orando por alguém, pondo a mão sobre a cabeça de alguém, sabe? Ainda está ali, precisando de alguma desculpa a palavra, incomodando a Deus, talvez com coisas tão pequenas, coisas que já poderiam ter resolvidas. Porque o Senhor já deu a direção. Mas infelizmente, ainda existe isso. Na maioria de igrejas que só entregam o pão e o peixe. Às vezes a palavra aí vem um pouquinho para nos corrigir. Deus te corrige porque Ele te ama. Tá? Ele é sincero. Se Deus corrigir você, é porque Ele te ama. Irmã, tire algumas dúvidas que estão no seu coração, meu irmão, minha irmã. Entrega a sua vida por completo ao Senhor. Entrega. Existia um cântico que falava antigamente: entra na minha casa, entra na minha vida. Deixa entrar na casa, na vida. Mas será que permite curar as feridas? Será que permite curar as feridas? Sabe por quê? Eu creio que Deus, para Ele curar a nossa ferida, primeiro Ele mexe nela. É como uma febre, ela se manifesta para mostrar que alguma coisa está alojada ali. Sabe? Coisas ainda que não foram tratadas. Não estou falando com o seu irmão, não. Estou falando com Deus, com o Pai. Há bagagens que certas pessoas não precisavam carregar mais. Há pesos que às vezes crentes que estão dentro da igreja, pastor, ainda carrega determinados pesos que já eram para ter deixado para trás. Eis que prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás ficam, o apóstolo Paulo diz. Mas às vezes tem gente que não abriu mão de certas coisas, sabe? E não alcançou viver o propósito que Deus tem para a vida dela. Aceita o processo que Deus tem. Aceita o processo que Deus tem. Que você vai contemplar o propósito que Deus vai colocar você na sua vida.
E você vai experimentar coisas novas em Deus. Que Deus possa abençoar você, a sua casa, tudo que é seu, em nome de Jesus.